exemplo, eu estou a 100 quilômetros por hora e eu quero saber quantos metros por segundo isso dá. Então, eu faço o quê? Eu divido por 3,6, mas eu procuro arredondar. Então, por exemplo, 100 dividido por 3 dá 33,3333, né? Por 3,6 vai dar um pouco menos do que isso, né? Porque se aumentar o divisor, diminui o resultado, né? O quociente, certo? Então, se aumentar o divisor, diminui o resultado, né? Aproximadamente, então, né? Dividir 3,6 por 100 por 3,6 não vai ser 33,333, vai dar uns 27, mais ou menos o que deu, né? Então você tem que diminuir um pouquinho, mas vamos supor, você chegou em 27 metros por segundo e você está a 20 metros do caminhão. 20 metros do caminhão. Aí, para calcular o tempo que vai demorar para o carro parar totalmente, a gente pode utilizar a fórmula, né, da velocidade igual à distância sobre o tempo. Só que nós podemos fazer uma mudança na fórmula, porque o tempo ele está dividindo aqui a distância, certo? E nós podemos pôr o tempo para a esquerda. Então, como ficaria isso, turma? Tempo vem para a esquerda. E tá vendo que estava a velocidade na esquerda da fórmula, né? A velocidade estava à esquerda da fórmula, certo? A gente pode pôr ela para direita, ou seja, a velocidade vem para direita. Basicamente, o tempo ele troca de lugar com a velocidade. Então fica tempo para calcular ele é distância sobre velocidade. Beleza? Então, vamos ver se aqui a gente pode calcular a distância, que é 20 metros, dividido por velocidade, que é de 27,7 metros por segundo, tá? Então, vamos fazer essa continha, ó, 20 para calcular o tempo que vai demorar para o carro parar totalmente, tá? Lembrando ainda, turma, que assim, logo que você vê o caminhão começando a virar, você não vai conseguir parar o carro totalmente nesse tempo que a gente vai calcular aqui. Sempre vai ter que colocar 1 segundo a mais ou menos, né? Por quê? Porque tem o tempo de reação nosso. Entre você ver o caminhão começando a virar e você saber que vai ter que frear para parar o carro totalmente, né? Ou pelo menos reduzir a velocidade dele bastante para frenagem, você tem um tempo de reação, né? Tempo de reação nosso, então, costuma ser de meio segundo, mais ou menos por aí. Então, a esse tempo que a gente vai calcular, tem que acrescentar mais meio segundo, beleza? Para ver se vai dar tempo de parar o carro. Olha só, você está juntinho do carro, você está a 20 metros dele. Se a sua velocidade é essa aqui, tá vendo? 27,7 metros por segundo, você vai ter mais ou menos esse tempo aqui para parar o carro totalmente. Olha só, 0,72 segundos, beleza? Então você vai ter esse tempinho aqui para parar o carro. Mais meio segundo, né? De tempo de reação, né? Então, daria 0,83 segundos, né? Na verdade, é o contrário, porque assim, o tempo de reação você tem que tirar desse tempo, certo? Então, na verdade, é 0,72 menos meio, dá uns 0,67 segundos.
para parar o carro totalmente, tudo bem? Então, se a gente fizer essa continha assim, rápido ali, né, no trânsito, eu sei que às vezes a gente não se lembra, mas é bom estar acostumado a fazer ela, porque você vai ter pouquinho menos de 7 décimos para parar totalmente o carro, o que é bastante perigoso, né? Você acha que em 0,67 segundos vai dar tempo de parar, nesse caso? Mas olha o que acontece, se você estiver, ao invés de 60 quilômetros por hora, se tiver a 40 quilômetros por hora, vamos supor isso, e você está a 40 não, né? A 30 metros do carro da frente. O que nós teremos aqui? Velocidade 40 quilômetros por hora. Vamos dividir, né, por 3,6, tudo bem? Para transformar para metro por segundo, beleza? Então, 40 dividido 3,6 dá uns 11,11 metros por segundo, tá vendo aqui? Então, deu mais ou menos isso, metros por segundo, beleza? Tá, 11,11. Aí nós iremos calcular a distância que demora. Quanto demorará? Bom, você está, bem, né? Você está a 30 metros do caminhão à frente e você está indo a 11,11 metros por segundo. Não é isso? Tempo que vai demorar para parar o carro é só estimado, tá? 30 por 11 vai dar 3, um pouquinho menos, talvez 2,8 segundos. Calma aí, se é isso mesmo? É, 2,8 segundos, tá? Mesmo que você tire meio segundo de reação, você ainda vai ter isso aqui para parar totalmente o carro, tá? Você ainda vai ter uns 2,2 segundos para parar totalmente o carro. Isso é já mais aceitável, não é, turma? Já dá para fazer, beleza? Tudo bem? Então, para a gente estudar a velocidade, para a hora de manter uma distância de segurança do carro à frente, tá? E tem um exemplo que nós podemos usar que envolve golfe, sabe? Golfe, que você dá uma tacada na bolinha. Quando a gente fala assim, movimento uniforme, né, nós estávamos falando agora há pouquinho, essa velocidade quando ela é constante, né? Velocidade quando ela é constante. Tudo bem? Não, desculpa aqui. Mas isso está dentro, né, turma? Condutor consciente, beleza? Vamos imaginar velocidade constante. Então, aqui a gente tem uma bolinha, né, que a pessoa deu uma tacada, tudo bem? Ela estava no 0 metro no começo, tá vendo? Aí a pessoa foi e bateu. Deu uma tacada, a bolinha andou 2 metros. Deu 2 metros. Ela conseguiu chegar a bolinha no buraco? Conseguiu fazer a bolinha entrar no buraco? Não conseguiu, não é? Por que que não conseguiu? Porque o buraquinho está a 3,5 metros do zero, beleza? Está a 3,5 metros do zero. Então, ele não conseguiu fazer a bolinha cair no buraco. Aí ele foi lá e bateu outra vez na bolinha, beleza? Só que aí ele quer fazer a bolinha cair no buraco. Mas a gente tem que verificar se a bolinha conseguiu chegar ou se ela passou do buraco, eventualmente. Vai que ela passou, né? Então tem que fazer uma estimativa, tá? Você vai considerar a velocidade. Vamos imaginar que aí você tem que controlar a velocidade da tacada, certo? Imagina que você bateu na bolinha com 10 quilômetros por hora, tá vendo aqui?
Foi a velocidade que a bolinha foi. A bolinha, ela andou por 2 segundos, beleza? Desde que você bateu nela até ela chegar no buraco ou ter passado dele, ela andou 2 segundos. A bolinha, ela está a 1,5 m só do buraco, você está vendo? 1,5 m apenas. Tudo bem? Ó, de 2 para 3,5, 1,5 m, certo? Na primeira tacada, a bolinha andou 2 metros. Vocês percebem, turma, que todas as unidades elas estão ou em metros ou em segundos. Só tem uma que está em quilômetro por hora, tá? Mas quando você está batendo na bolinha de golfe, você não mede a velocidade da bolinha em quilômetros por hora, mede. Por que que não? Por quê? Primeiramente, turma, a bolinha ela vai andar uma distância pequena, né? E outra coisa, é mais compatível calcular a velocidade dela em metros por segundo. E outra coisa, né, turma? Todas as unidades do exercício estão em metros por segundo. Beleza? Então, nós vemos aqui o que nós fazemos? Dividimos por 10, né? Por 3,6, certo? Para transformar para metro por segundo. Então, você foi lá, dividiu, dá mais ou menos... Alguém quer falar? Se tem um valor de que a bolinha ficou em metros por segundo? Quanto que ela ficou em metros por segundo? Uma estimativa, né, turma? Deu 2,7 metros por segundo, aproximadamente, tá? Isso é a aproximação. Então, a gente pode escrever, né? Bem, se a velocidade é constante, turma, nós podemos escrever uma equação que se chama a equação de posição, né, do MRU. O que que é isso agora? MRU, que você fala? É quando a bolinha, ou o carro, ou o corpo está numa velocidade constante. Constante. E a posição dele, a gente pode considerar assim. Bom, a bolinha, se a gente olhar para a figura, ela partiu de 2 metros, né? A posição inicial dela, certo? Foi de 2 metros. Beleza? Tudo bem? Então a bolinha partiu de 2 metros, mas qual que é a velocidade que ela está indo? Velocidade da bolinha. Peraí, vamos colocar assim, ó. A bolinha partiu de uma posição inicial, mas a velocidade que ela tem, né, multiplica pelo tempo. Por que você faz isso? Porque a velocidade, pessoal, é quantos metros a bolinha andou por segundo, ou quilômetros que o carro faz por hora, certo? Se você multiplicar pelo tempo, você está falando assim, se o carro está a 50 quilômetros por hora, 50 vezes uma hora, quanto de distância que ele andou? Se ele está a 50 quilômetros por hora em uma hora, 50 quilômetros. Se for em 2 horas, vai para 100 quilômetros, certo? Se for 3 horas, 150. A mesma coisa a bolinha. Se você pegar a velocidade que ela está, multiplicar pelo tempo, isso dá a distância que ela vai percorrer a mais, né? Do ponto de partida, certo? Qual que é o ponto de partida? O xi. Então, essa equação, ela chama posição, beleza? Do MRU, o movimento aonde a velocidade é constante, certo? Qual é a posição inicial da bolinha? 2 metros, lembra?
2 metros, e mais, né, velocidade. Quanto que foi a velocidade? 2,7 vezes o tempo, tá? Então, essa aqui é uma equação que você pode usar para achar a posição que a bolinha vai ter depois de um tempo específico. Vamos olhar esse caso, ó. Vocês estão vendo que tem um gráfico, uma tabela aqui, né? Então, nós temos a equação, a função, né? Também chamada de função, né? Ou conhecido também como equação da posição, beleza? Posição da bolinha. Se o tempo é em 0 segundo, ou seja, antes de você bater na bolinha, né? Ela vai ter percorrido, ela vai estar no 2 metros, ou seja, paradinha no lugar dela, não vai ter andado. Se você passar 1 segundo, né, esperar 1 segundo, aí multiplicará 2,7 vezes 1. Vai dar 2,7 mais 2, que é a posição inicial, ou seja, a bolinha andou 4,7 metros a partir do 0, beleza? Não é do 2, não. 2 é a posição inicial, que ela começou. Mas o 2 não é o começo de tudo. O começo de tudo é lá atrás, no 0. Então, em relação ao 0, ela vai ter andado isso aqui. Agora, em 2 segundos de movimento, substitui 2 em t, né? Dá 2,7 vezes 2, dá 5,4. Beleza? 5,4 mais 2 dará 7,4. Então, a bolinha vai ter andado 7,4 metros do 0, a partir do 0, tá? Se tempo é igual a 3 segundos, fazemos 2,7 vezes 3, beleza? Mais 2 dá 10,1. Olhem o gráfico, turma. Quando o tempo é igual a 3, a posição da bolinha foi em 10,1. Olha só. Se o tempo é em 4 segundos, 2,7 vezes 4, certo? Mais 2 dará esse aqui, 2,8 metros por metros por segundo não, 2,8 metros, né? Beleza? Que a bolinha vai ter andado. E depois de 5 segundos, substituir 5 em t, 2,7 vezes 5 mais 2, que deu 15,5 metros. Bom, esse gráfico é o gráfico do movimento uniforme, que a velocidade é constante, tá? Esse aqui, que ela tá ao contrário. Por que tá ao contrário, turma? Já imaginaram na marginal? Tem dois sentidos, certo? Tem o sentido Guarulhos, por exemplo, centro, Penha, né? Castelo Branco, né? E tem o sentido Penha-Guarulhos, né? Sentido bairro. Então, quer dizer que a continha da velocidade, quando o movimento está voltando. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Eu acho que não, tá na apostila de vocês isso. Quando o movimento está voltando em sentido contrário ao que ele começou, né, o seu movimento, aí a velocidade é negativa. Não é que a velocidade está diminuindo, tá? Veja só, veja bem. Velocidade negativa, ela está voltando para trás. Ou o carro, certo? Ele está voltando para trás, ou a moto está voltando. Então, velocidade negativa é a volta. Velocidade positiva é a ida. Velocidade negativa é a volta. Não é que a velocidade esteja diminuindo. Beleza? Não é isso. Movimento retrógrado é movimento com velocidade à volta. Certo? Tudo bem? Então, nós vimos como, por exemplo, podemos escrever a equação do movimento uniforme.
A gente viu o movimento quando ele é progressivo ou quando ele é retrógrado. Beleza? Progressivo e retrógrado. E além da velocidade, turma, a gente pode citar a aceleração. Que seria aceleração? Aceleração, por exemplo, é a capacidade de aumentar a velocidade. Então, se nós tivermos, vamos imaginar, uma Ferrari. Voltando ao exemplo dela, tá, turma? Só um exemplo. Essa Ferrari, ela vai de 0 a 100 metros em quantos segundos vocês acham? Tem um carro chamado Bugatti Veyron, né? Que ele se tornou um carro com maior aceleração, pelo menos carros recentes, que ele vai de 0 a 100 em aproximadamente 2,7 segundos, tá? A medida de aceleração, capacidade de aumentar a velocidade do carro, beleza? Então o Bugatti Veyron vai de 0 a 100 em 2,7. A Ferrari, que nós tínhamos falado, né, sobre o motor dela, a taxa de compressão que é mais alta, a, a potência do motor é mais alta, né? A aceleração do motor da Ferrari pelo combustível também, né? Isso também influencia, tá, turma? Combustível é desenvolvido em laboratório, contém nitrogênio, aditivos, né? A, alguns aditivos que o tornam mais potentes também. Mas o motor da Ferrari, se ele a Ferrari desenvolve até 300 km por hora. Beleza. Mas a questão não é ela chegar até isso, é em quanto tempo ela chega a isso, certo? Isso é a aceleração. Tudo bem? Então, um comparativo, a Ferrari, por exemplo, de 0 a 100, ela demora mais ou menos quantos segundos vocês acham que ela demora? Alguém quer falar? Dá mais ou menos isso, 5 segundos, né? Ou até um pouquinho menos, né? Em uma revista assim, eu li uma vez 4,7 segundos. Eu fico com essa segunda opção, tá? Então, o motor da Ferrari demora de 0 a 100 4,7 segundos para fazer isso. Se comparar com um Astra, um Corolla, por exemplo, que são carros de 2.0 com taxa de compressão alta, potência grande também. De 0 a 100, em quanto tempo vocês acham que o Astra e o Corolla vão de 0 a 100 metros? Para eles percorrerem essa distância? Um Astra ou um Corolla? Ou um Honda Classic, né? Uma Peugeot Sandero, uma picape, né? Um da Mitsubishi, uma 4x4. Que é parecido, né? O motor deles é 2.0, parecido com o de um Corolla. Para ir de 0 a 100 metros, tá? Quanto seria que ele faria? Alguém quer falar? Então, aí, turma, demoraria mais ou menos, né? Um valor aproximado, né? 12 segundos, mais ou menos, tá? Para o Corolla, por exemplo, ele de 0 a 100 metros. Então, ele vai demorar uns 12 segundos por aí. Continuando a comparação, por exemplo, Corsa, Palio, Fiat Uno, né, que nós falamos assim, um Gol, um Uno Mille, né, aquele carro que se chamava assim, Uno Mille, são carros 1.0, né? Quanto tempo vocês acham que ele demora para ir de 0 a 100 metros? De 0 a 100 metros. É aproximado, tá, turma? Isso é aproximado, né? A gente está fazendo uma estimativa, certo?
Até porque em determinadas situações a gente vai utilizar valores aproximados, né? Então seria mais ou menos em quanto? Corsa, Palio, em quantos segundos ele chegaria a 100 metros? Uns 15 segundos? Boa, boa opção aí que você colocou. É mais ou menos, só é um pouquinho maior do que isso, tá? É um pouquinho mais alto, é coisa de uns 20 segundos por aí, né? Então ele acelerando até ele fazer 100 metros, né? Por volta de, na verdade, 18 a 20 segundos, né? Você pode colocar por volta de 18 a 20 segundos, né? Mas isso é uma estimativa, tá? E se a gente comparar, vocês já ouviram esse carro aqui? Brasília? Já ouviram Já. falar dele? Ah, Lógico que já. o meu avô tinha, o meu pai ele guardou, às vezes se coleciona carro, né? A pessoa costuma ter um galpão e tal, assim. Aí tem uma Chevette, né? Uma, um Fusca, às vezes, né? O Fusca foi bastante popular aqui no Brasil também. Então, esses carros, eu lembro até do Fusca que a minha família tinha, né? Uma pessoa da minha família tinha. Então, esses carros Brasília, quanto tempo de 0 a 100 em segundos para vocês? Ah, eu acho que é uns 28. Vocês estão bom de estimativa, chega perto, mas é um pouquinho mais do que isso ainda, porque a gente considera que, por exemplo, um Fusca, ele consegue fazer no máximo, né, uma velocidade de até uns 60 quilômetros por hora, tá? Então ele vai chegar até uns 60 por hora, como o Eduardo falou no comecinho, a não ser que equipado, né? Mas um Fusca ele chegaria a isso mais ou menos. Então, essa baixa velocidade máxima, ela também indica a taxa de compressão baixa do motor e uma aceleração reduzida, tudo bem? Então, a gente pode dizer que um Fusca ele tem uma aceleração reduzida em relação a estes outros carros, igual a Brasília. E era bastante comum Professor, pegar. Oi, pode falar. eu acho que só tem eu e você na aula. Então, tá aparecendo aqui 7 participantes para mim aqui em cima. Ah, não, 7 participantes tem no grupo. Se eu clicar na onde tá minha foto aqui, vai ser Ah, quantos tá. tem na chamada. Tem só eu e você. Ah, tá. Beleza. Deixa eu verificar aqui. É o Rafael, né? É o Pedro. Ah, beleza, tá. Então, mas eu acho que é isso mesmo, Pedro. Mas até porque já passou da hora também, né? Mas só fechar essa parte bem rapidinho, tá? Ah, não, tudo bem. Então a Brasília ela vai levar perto de uns 40 segundos para, olha, como é a diferença, né? Os 40 segundos para fazer os 100 metros dela ali. Então esse comparativo ele está falando de aceleração, tudo bem? A aceleração que é a capacidade do carro de aumentar a sua velocidade. Então, no chat do Classroom, lá do grupo do Classroom, eu postei uma atividade, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer ela. Então, são algumas questões envolvendo a velocidade e essa equaçãozinha que eu vou tá colocando mais uma vez aqui, que é a equação do movimento retilíneo uniforme, que é aquele que a velocidade é constante. Então, para a gente utilizar a equação da posição, né? X é a posição, aonde ele vai terminar, vai parar lá. X é onde ele começou. É só uma coisinha, tá, pessoal? Posição onde ele começou não é o zero, beleza? Não é nem sempre é o zero. Quando for zero, substitui-se o zero ali no XI, tá? Quando for, por exemplo, 2 metros, no caso da bolinha de golfe aqui, né?
Então, quando você vê que a posição inicial é maior do que zero, então coloca ela no lugar do zero, tá? Então, somente posição inicial é zero quando a bolinha, o corpo móvel partir do zero. Mas velocidade é a velocidade que vai ser constante, porque se trata de um movimento uniforme, beleza? E o tempo é o quanto tempo que ele vai demorar no percurso dele, tá? Então, procure utilizar essa expressão. Qualquer coisa vocês me chamam, beleza? Tem alguém que não... Você já está no Classroom, ô Pedro? Tô colocando agora. Deixa eu ver. Beleza, deixa eu verificar aqui. Então, se você tá é membro, né? Se você tá lá no Ah, grupo, não, aí não tô não. você tem o seu